E nessa última parte do capítulo 5 de Tiago, onde ele vai terminar o capítulo 5, o autor, Tiago, meio-irmão de Jesus, vai nos apresentar algumas instruções. Na verdade, desde o início da carta ele está nos dando instruções, mas agora ele vai dizer como que o crente deve viver no momento de adversidade, como que o crente deve viver no momento de alegria, como que o crente deve viver no momento de enfermidade e como que o crente deve viver no momento de pecado. Ele vai nos dizer como que a gente deve se portar diante dessas situações. Então ele está acabando a carta, parece que ele vai querer fazer um resumão. Ele faz um resumão dos principais temas, e é isso que a gente vai aprender. Vamos ler aí? Lê comigo o versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente lê o próximo versículo. Esse texto é muito semelhante ao texto de Jesus. Provavelmente Tiago ouviu o seu irmão Jesus falar sobre isso, aprendeu com Jesus e agora ele está reproduzindo. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso é maligno. Assim como Jesus, Tiago condena falsos juramentos, ou, quem sabe, juramentos. O que Tiago está nos dizendo é que para um crente deveria bastar o sim e o não. O que Tiago está dizendo é que para um crente a sua palavra deveria ter poder, de maneira que ele não precisasse ficar dizendo: olha, eu juro, hein? Olha, eu juro que vou, eu juro que vou fazer, eu juro que não vou fazer. Isso é bobagem, porque se um crente tem caráter, se um filho de Deus tem moral, tem dignidade, ele não precisa ficar jurando, ele não precisa ficar prometendo. Ele diz que vai fazer e faz, ele diz que não vai fazer e não faz. Esse era um pecado dos judeus. E você percebeu a semelhança de Jesus? Tiago exorta porque eles juravam por tudo. Eles juravam pelo céu. Aí Jesus diz: que bobagem é essa de jurar pelo céu? O céu é de Deus, o céu é a morada de Deus, é lá que o trono dele está. Como é que vocês vão jurar pelo céu se vocês não são dono do céu? Vocês juram pela terra? Que história é essa de jurar pela terra? Deus é dono da terra, a terra é o estrado dos pés. E aí o judeu começou a orar por ele, pela cabeça dele: eu juro por mim, eu boto o meu nome em jogo. Aí Jesus diz: não jure também por você, porque tu não tem poder nem sobre o seu cabelo, tu não tem poder nem de tornar branco ou preto o cabelo da sua cabeça. Se Deus quiser, você fica careca, se não quiser, não fica. Se quiser, o cabelo fica branco, se não quiser, não fica. Então o que Tiago e Jesus estão nos dizendo, e é muito importante nos dias de hoje, porque lamentavelmente a gente vive uma fase que o que tem de cristão, se é que é cristão, o que tem de evangélico sem palavra, o que tem de crente, me desculpe a palavra, irmãos, muquirana, o que tem de crente duas palavras, o que tem de crente que fala uma coisa e faz outra. Isso é vergonhoso, isso é escândalo, isso é uma pedra de tropeço. Então Tiago e Jesus dizem: não jureis, antes seja a palavra de vocês sim, sim, não, não. Aí Tiago diz: cuidado, hein, porque o que passar disso, Jesus diz, é maligno. Aí Tiago diz: o que passar disso faz com que você caia em juízo. O que Jesus está dizendo, o que Tiago está dizendo é: não saia da vossa boca nada que você não possa cumprir, não saia da sua boca nada que não seja verdade, não saia da sua boca nada que não seja antes orado e conduzido pelo Espírito, porque senão, das duas uma, pode ser maligno. Tiago falou da língua, cuidado com a língua é um mal incontido. Tiago falou isso, a língua bota fogo numa casa inteira, numa família inteira.
Mas em compensação, Tiago diz: olha, que passar disso, além de poder ser maligno, faz com que você entre em juízo, porque Deus vai te cobrar pela palavra maldita, pela promessa não cumprida e pelo falso juramento. Então, o cristão deveria entender que a nossa palavra não depende de eu juro, eu prometo, vamos apostar. A nossa palavra deveria valer simplesmente pelo fato de sermos filhos de Deus e cumprirmos com aquilo que falamos. O problema, de novo eu repito isso, é que às vezes aquilo que a gente escuta no domingo, ou aquilo que a gente diz que é no domingo, não se reproduz durante a semana. E quando não se reproduz durante a semana, a gente fica de cara grande, ficamos envergonhados, ficamos às vezes sem ter o que dizer, porque juramos, prometemos, mas não cumprimos. Então bom seria que pensássemos antes de falar, para que as nossas palavras ou que a nossa língua não se tornasse na nossa acusadora ou num problema para a nossa vida. Então cuidado com isso, tá? Primeiro ensinamento de Tiago: como o cristão deve se portar, ele deve ter uma palavra que vale. Versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vamos parar aqui. Eu nem precisaria dizer isso aqui, porque você sabe. Mas o cristão não vive num castelo, o cristão não vive sempre na praia, o cristão não vive num oásis, o cristão não vive, ainda não vive no paraíso. Nós vivemos a vida, e a vida é dura. Nós vivemos aqui, e aqui é difícil. Então a vida do crente, ela passa sim por diversos momentos de sofrimento. E o que fazer? Morrer, se desesperar, tirar a vida, desistir de tudo, chutar o balde, abandonar a igreja? Tiago diz: tem alguém sofrendo? Faça oração. É fato. Tiago sabia que a vida do crente era feita também de momentos de dor, de luto, de tristeza, de desânimo, de decepção. Mas ele diz: eu tenho um remédio. Está sofrendo? Ore. Embora Filipenses nos diga que nós devemos nos alegrar sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Embora também no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a gente pregou esse texto aqui, diz: alegrai-vos sempre. Embora a Bíblia diga que o crente deve sempre se alegrar, Tiago sabia que nós sofremos. Tiago sabia que às vezes nós passamos por momentos complicados na nossa vida, e muitos não sabem o que fazer e se entregam à murmuração e à decepção. Aí Tiago diz: para que murmurar? Para que se decepcionar? Para que desistir? Para que entregar os pontos? Se você tem a maior de todas as ferramentas, se você tem o maior de todos os remédios, se você tem o maior de todos os caminhos a percorrer, ore. Simplesmente ore. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender: está sofrendo, meu irmão? Não murmure, ore. A segunda coisa que a gente aprende é que Deus muda a nossa vida no meio das circunstâncias. Deus muda a nossa vida no meio da oração. Deus dificilmente vai nos livrar de alguma coisa se aquela coisa nos fizer orar mais, ler mais, nos aproximar mais dele. Dificilmente. O povo de Deus sempre passou pela luta, o povo de Deus sempre passou na prova, mas Deus sempre deu livramento durante a prova, durante a oração, durante as lutas. O problema é que a gente está muito amamãezado, o problema é que a gente está muito crente menino, e a gente acha que Deus tem que nos livrar de tudo, até de uma gripe, até de um espirro, até de um tropeço Deus tem que livrar. Mas a gente se esqueceu
que às vezes Deus quer fazer com que a gente aprenda, cresça e que sejamos livres durante a fornalha, durante o deserto, durante a cova dos leões, durante a nossa cruz, durante a nossa dor, durante o nosso sofrimento. É por meio da oração que Deus vai mudar a vida e as circunstâncias. O salmista, o Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista sabia que a nossa vida, ela é equilibrada, ela é temperada de dias de sofrimento, dias de alegria, noites de treva, manhãs de glória, noites de dificuldade e de luta e de joelho dobrado, mas manhãs de louvor e glória a Deus. Essa é a vida do crente, meu irmão. E se você ainda não aprendeu isso, você precisa passar na academia da fé, você precisa passar pelo deserto da fé, você precisa passar pela fornalha de Deus, para que Ele nos quebre e nos faça um vaso novo. Dói, claro que dói. Ninguém gosta desse negócio de ser quebrado, de ser feito um vaso novo. Mas é durante as lutas, é no meio dos piores vales das nossas vidas, que a gente levanta a cabeça e vê que existe um monte nos esperando. Essa é a vida do crente. Então Tiago diz: alguém está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. E aí aqui entra um outro ensinamento. Às vezes a gente esquece de orar e murmura, mas às vezes a gente lembra de orar e ora muito quando a coisa está preta. Mas quando Deus vem e nos atende, a gente esquece de agradecê-lo e se alegrar. Às vezes a gente vive uma vida, e eu estava até pensando em falar isso novamente no momento da ceia, mas deixa eu adiantar. Às vezes a gente vive uma vida, me perdoe a palavra, de manhã eu falei, repito, desgraçada. Às vezes a gente vive uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem louvor, uma vida sem glória, uma vida sem um aleluia, uma vida sem contemplar as belezas de Deus que já acontecem hoje, as misericórdias de Deus que já acontecem hoje, as maravilhas de Deus que já nos alcançam hoje. Mas Tiago diz: olha, vai com calma, está sofrendo? Ore, não esqueça de orar, não se entregue à murmuração, ore. Mas quando chegar a bonança, não esqueça de agradecer, não esqueça de saltar de alegria, não esqueça de glorificar a Deus. Não permita que a mágoa, que a dor, que a ferida, que o machucado passado faça com que você viva daqui para frente uma vida amargurada, uma vida chata, uma vida sem graça, uma vida sem sal, uma vida sem entender que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é agradável. Ah, pastor, mas eu sofri muito. Eu sei, eu também. Mas há um amanhã, há um novo dia, há um recomeço, há tempos de refrigério, e Deus sabe como temperar a nossa vida com momentos de dor, para que a gente não se esqueça que dependemos dEle, mas com momentos de alegria, para que lembremos que toda a nossa vida vem somente dEle. Então, pelo poder que vem de Deus, por meio da oração, nós podemos vencer a murmuração, vencer o sofrimento. Por meio do poder de Deus e do poder da oração, nós podemos nos alegrar por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por meio do poder de Deus e da oração, podemos fechar as bocas dos leões. Por meio do poder de Deus e da oração, podemos andar por meio da fornalha. Por meio do poder de Deus e da oração, vales de ossos secos podem reviver, porque o nosso Deus tudo pode. É um Deus de milagre. Mas o que a gente tem feito? Quando o sofrimento bate a nossa porta, o que a gente tem feito? Quando a bênção bate a nossa porta, o que a gente tem feito? Tiago diz: está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante. Mas faça tudo isso para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Isso deveria ser uma verdade na nossa vida.
Hoje, como de costume, até esqueci de agradecer. Quando o Carlinhos chegou na igreja, ele veio e falou: pastor, agradece porque eu operei o coração. E o Carlinhos agradece por tudo, irmãos. Às vezes, né, a gente até diz: Carlinhos agradece por tudo. Mas talvez o Carlinhos esteja certo e a gente esteja errado. Talvez ele tenha essa percepção de que tem que agradecer por tudo, até quando a cirurgia não acontece, e às vezes a gente esquece. Agradeça por tudo, porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para a glória dele. Versículo 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Vamos perder um tempinho aqui para a gente aprender algumas coisas que não são tão fáceis de entendimento. Para começar, o presbítero no Antigo Testamento, ele tinha uma função quase que muito parecida, se não, quem sabe, a mesma de um pastor nos dias de hoje. Paulo disse para Tito, capítulo 1, versículo 5, que Tito deveria levantar presbíteros em todas as igrejas. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, porque em cada cidade tinha uma igreja, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Roma. Cada cidade tinha uma igreja, a igreja de Colossos. As cartas que a gente lê aqui eram destinadas à cidade. Então ele diz: para que em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aí ele vai começar a falar que o presbítero tem que ser irrepreensível, e ele vai citando outras coisas, qualidades de um presbítero. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Tiago diz: alguém está doente, chame os presbíteros. Tiago dá nome a quem deveriam ser chamados. A segunda coisa que a gente aprende: o presbítero exercia uma função muito parecida com a do pastor naquela época, e liderava, conduzia, dirigia algumas igrejas daquela época. Contudo, o texto segue e Tiago diz que os presbíteros deveriam orar pelo enfermo, mas não só orar, que eles poderiam também fazer uso de um óleo, e esse óleo ungir o enfermo em nome do Senhor. No original, a ênfase nesse texto recai sobre a oração. Embora o tempo tenha passado e as igrejas evangélicas tenham dado mais ênfase ao óleo do que à oração, mas a ênfase tanto é a oração, que quando chega no 15 ele diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo, não é o presbítero, não é a imposição de mãos, não é o número de pessoas que ora, não é se você ora forte, fraco, alto, baixo. Não é. O que salva está no versículo 15: e a oração da fé salvará o enfermo. E quem é que salva? Ele diz: e o Senhor levantará. Então, com o passar do tempo, infelizmente, muito se distorceu essa ideia. É fato de que naquela época o óleo tinha algumas propriedades. O vinho era antisséptico, o vinho era usado em feridas. Você pode ver isso naquela passagem do samaritano, que é ferido, se coloca vinho e óleo nas suas feridas, porque o óleo ungia, o óleo tinha umas propriedades terapêuticas, e o vinho antisséptico, servia como um álcool, um tratamento alcoólico para desinfetar algumas feridas. Mas provavelmente Tiago não está falando aqui de questões terapêuticas. Tiago está falando sim de milagre. Tiago está falando sim de questões espirituais. Tiago está falando sim de cura divina, de poder de Deus. Mas o que eu quero que fique claro para a igreja hoje é que não há proibição no uso do óleo.
mas também não pode haver misticismo no óleo. Não podemos crer no óleo. Ah, faltou o óleo, pastor, vai faltar cura? Se Deus quiser, Ele cura sem nada. Deus cura a distância, Deus cura pensamento, Deus cura curando. Eu gosto dentro daquela passagem da viúva de Naim, já preguei aqui, né? Que quando Jesus toca no esquife, Ele diz: levanta-te, menino. Ele está falando com o morto, gente. Mas o negócio é tão doido que quando Jesus fala, o morto escuta. Quando Jesus cura, quando Deus cura, é tão poderoso que o morto ouve. Ele diz: menino, levanta-te. Está falando com o morto, e o morto levanta. Então, não há, ao meu ver, nenhuma proibição, mas também a idolatria, o misticismo e a exaltação do elemento óleo, que na verdade, ao meu ver, apenas é o símbolo da unção, é o símbolo do poder, é o símbolo do que cura, e quem cura é Jesus, quem cura é Deus, quem cura é o Senhor Todo-Poderoso, foi distorcido. Mas como eu disse, sim, era algo costumeiro. Em Marcos 6, diz que os 12, quando foram andando, curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Marcos 6, capítulo 13. Contudo, entretanto, todavia, você não vai ver Jesus usando desse artifício em momento algum. O nosso Senhor não nos deixou uma prescrição, o nosso Senhor não nos deixou um mandamento, porque Ele mesmo não fez uso de óleo. Se você olhar o livro de Atos, eu não vou ler aqui por causa da hora, por causa da minha voz, tem cura no capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9, 14, 16 e 28. Em todos esses capítulos no livro de Atos tem cura. Nenhuma dessas curas foi usado óleo. Então nós precisamos entender. Há uma proibição, pastor? Não. Mas o exagero é proibido. O misticismo é proibido. A crença de que um elemento, seja um sal grosso, uma rosa ungida, um sabonete, um copo de água em cima da televisão, não importa. Tudo isso é misticismo. E o óleo pode se tornar um misticismo. Então a gente tem que tomar cuidado. Então o que tinha que fazer? Os presbíteros eram chamados, eles oravam com fé. Oravam com fé no nome de quem? Na autoridade deles? Eu sou presbítero, vou curar. Não, eles oravam com fé em o nome do Senhor. O texto diz: orem com fé, unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé levantará o enfermo. Os presbíteros tinham que entender que eles oravam com fé, ungiam com óleo, mas dependiam totalmente da vontade de Deus para curar. Por que isso, pastor? Porque a gente vai ver daqui a pouco que nem sempre Deus cura. Hoje nós vimos isso aqui na igreja. Nem sempre Deus cura. Então, só para eu fechar esse ponto, e já eu vou passar para o próximo, devemos rejeitar toda e qualquer deturpação nos dias de hoje. Não se unge carro, irmãos. Eu sei que às vezes na ignorância, já me pediram para fazer isso. Pastor, ora o meu carro, unge o meu carro. Eu falo, irmão, vou orar pela tua vida, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê condições de continuar tendo um carro, para que Deus abençoe o seu emprego, o seu trabalho. Mas eu não oro o carro, não unjo o carro. A gente tem que parar com essa loucura de fazer filho na igreja e o pastor sair tacando óleo na cabeça dos outros. Não está isso escrito aqui. A Bíblia diz: tem alguém enfermo? Chame os presbíteros em casa. Não tem aqui ordem para ungir os outros em culto público. Não tem ordem para ungir pastor. Eu fui há pouco tempo agora numa ordenação de um pastor, amigo meu, já esteve aqui, o Luiz Felipe, e o pastor ungiu ele. Não tem ordem na Bíblia para ungir pastor. É para ungir enfermo, em casa, quando eles chamam os presbíteros em casa. Não tem ordem para fazer a fila na igreja e sair tacando óleo em todo mundo. A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia é sim, sim, não, não. Foi isso que a gente acabou de aprender. Não há proibição, não há nada de errado. Mas ungir coisa, sair ungindo os outros, a revelia,
fazendo fila, inclusive, e vendendo, né? Tem igreja que vende, vendendo óleo. Às vezes eu peco, pensei aqui, né? Compro o óleo mais barato que tem, não é nem de oliva, não é nem extra virgem, o pior, lisa, sei lá, bota no potinho e vende para os outros. Isso é maligno, maldito. Então, meus irmãos, guarde isso. Mas voltando para a questão da enfermidade, o texto diz assim: e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. A pergunta é: pastor, toda enfermidade é pecado? Nem sempre, mas há enfermidade que é por causa de pecado, mas nem sempre. Tomemos como exemplo a vida de Jó. Que pecado Jó cometeu? Nenhum. Estava todo ruim, deu bicheira no corpo todo. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha, que pipocou a pele inteira, que a pele ficou horrível, escamava e inflamava. Pecado Jó cometeu? Nenhum. A sua fé estava sendo provada, testada. Então é toda enfermidade que é oriunda de pecado? Claro que não. Devemos orar por toda enfermidade? Claro. Mas não é porque alguém está enfermo que está em pecado. Então a primeira resposta é: toda enfermidade é pecado? Não. Mas compete a mim e a você, como diz o salmista no 139, Senhor, me sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Compete a mim e a você nos perguntar se porventura a enfermidade pode ser um pecado, pode ser consequência de um pecado, mas não necessariamente. Então, ninguém nega que Deus faz cura, ninguém nega que Deus faz milagre, ninguém nega que Deus opera e faz maravilhas, mas a gente nega sim que toda enfermidade é pecado, e a gente nega também que todo enfermo vai ser curado. Sabe por causa de quê? Quando o enfermo não é curado, é o quê? Falta de fé? Talvez, mas talvez não seja. Talvez a pessoa seja uma crente extremamente fiel, tem uma fé inabalável, mas não foi curado. Será que foi um pecado não confessado? Talvez não. Então por que Deus não cura sempre? E aí é uma resposta difícil de dar, mas sendo direto: porque Deus não quer. É isso, porque Deus não quer. Quer ver alguns exemplos? O apóstolo Paulo diz que ele tinha um dom de curar. E certa feita, na carta de Filipenses, capítulo 2, Paulo diz que deixou um amigo dele doente. Capítulo 2, versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza. Paulo diz de um homem, seu amigo, provavelmente o pastor da igreja de Filipos, que ele adoeceu mortalmente, e Paulo não teve como curá-lo. E Paulo diz que o Senhor teve misericórdia desse homem, para que ele não morresse. Quer ver uma outra passagem? 2 Timóteo, capítulo 5, 4, versículo 20. Paulo diz assim: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Então Paulo tinha o dom de curar, e a pergunta é: por que seus amigos não foram curados? Por que Paulo não orou com fé? Por que Paulo não repreendeu Satanás? Já que, como dizem alguns, toda doença é Satanás. Será que Paulo tinha pouca fé? Será que Paulo não era homem de Deus? Será que Paulo não era ungido? Será que Paulo não tinha o dom de curar? Sim, tinha. Mas isso serve para que a gente aprenda de novo o que Paulo aprendeu na pele, que quem cura é Deus. Que ainda que tenhamos uma oportunidade de um dia sermos ferramenta e instrumento de Deus para curar alguém, não se engane. Não é porque um dia você orou e Deus curou, não é porque um dia você impôs as suas mãos, ungiu e Deus curou, que você sempre vai curar, que você vai virar curandeiro. Paulo aprendeu isso. Em 2 Coríntios ele diz: Senhor, tira de mim esse espinho da carne.
Aí Deus diz: não, a minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Paulo entendeu na própria carne que quando Deus não quer, Ele não cura. E a gente faz o quê? Louva a Deus. A gente faz o quê? Confia nele, de que se Ele não quer curar, amém. Quando Deus fala para Paulo: não vou curar, eu já falei isso aqui, é muito engraçado, que Paulo pediu 3 vezes, e quando Deus diz: não vou curar, Paulo diz: tá bom, Senhor, então eu me glorio nas fraquezas. Paulo diz: eu me glorio na dor. Paulo entendeu, se Deus curar, né, no meio disso que diz o louvor, uma música aí nova, Ele é Deus. Se Deus não curar, é Deus também. E a nossa fé independe, porque a nossa esperança, como cantamos também, sempre aqui na igreja, não está firmada naquilo que o mundo pode dar, mas a nossa esperança descansa no Deus vivo, Todo-Poderoso. Então, uma vez que os presbíteros, pastores, escutam que tem alguém enfermo, eles são convidados para a casa desse enfermo. Eles devem orar com fé, podem ungir esse enfermo, e o texto diz que em nome do Senhor, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão os perdoados. Então, uma pessoa que reconhece que aquela enfermidade é oriunda de um pecado, ele confessa o pecado aos presbíteros, confessa o pecado a Deus, e ele não só é curado, como também é perdoado e é colocado de pé. Por quem? Por Deus, pela oração da fé, em nome do Senhor, não pelo óleo, não por mim, nem por ninguém que está aqui nessa noite. Vamos lá, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago agora diz: confessai, pois. Ele está ligando o versículo anterior com esse, porque ele terminou dizendo assim: se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Mas qual é uma das, como é que eu vou dizer, prerrogativas, ou uma das necessidades para que tenhamos pecados perdoados? Confessar o pecado, arrependimento. Tanto é isso que quando chega no 16 ele já começa dizendo: confessai. Quer ser curado? Quer ser perdoado? Confessai. E aí aqui desce por terra uma outra doutrina um pouco estranha, que circula alguns círculos cristãos, de que você deve confessar o seu pecado a uma determinada pessoa, a um ungido, a uma pessoa muito santa. Aqui diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, todos temos do Espírito Santo. Claro, isso não impede uma pessoa de procurar o pastor, de procurar o presbítero, de procurar um diácono, uma diaconisa, e conversar acerca dos seus dramas. Mas a Bíblia não diz que há na igreja um grupo seleto que só ele pode ouvir o seu pecado. Pelo contrário, o nosso pecado deveria ser confessado em primeiro lugar a Deus, porque todo pecado é pecado contra Deus. Eu já falei isso. Quando você trai a sua esposa, quando você magoa a sua esposa, quando você trata alguém mal, você está fazendo mal àquela pessoa, mas em primeiro lugar você está fazendo mal a Deus, entre aspas, fazendo mal. Você está ofendendo a Deus, porque o mesmo Deus que é seu é Deus dela, é Deus do seu irmão, é Deus do seu próximo. Então, em primeiro lugar, deveríamos confessar o nosso pecado a Deus. Em segundo lugar, e esse é o mais difícil, deveríamos confessar o nosso pecado para quem a gente fez mal. Esse é o mais difícil. Pedir perdão e confessar para Deus, rápido, mas procurar a pessoa a quem o nosso pecado feriu, esse é difícil. Então, Tiago diz:
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. A gente confessa o pecado, irmão, não é para ninguém fazer fofoca, não. Se você faz fofoca do pecado dos outros, é o pecador. A gente confessa pecado, a gente conversa, a gente abre o nosso coração para o irmão, para que ele faça uma coisa apenas. Se ele foi a pessoa que a gente ofendeu, nos perdoe. Se ele não é a pessoa que a gente ofendeu, o que ele tem que fazer é orar. O texto diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É para isso que a gente conversa, é para isso que a gente confessa, é para isso que a gente chama o irmão e diz: olha, o negócio não está legal, passando por uma fase muito boa. Não é para você sair por aí contando para todo mundo que o irmão não está legal. É para que você dobre o seu joelho e ore pelaquela pessoa. É para que você entenda que se aquela pessoa confiou em você para abrir o coração, você deve levar aquela pessoa a Deus o quanto antes, para que Deus opere na vida dela um milagre. Então ele diz: confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. O livro que a gente já pregou em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Uma vez confessado o pecado, irmãos, a cura na alma, a cura da mente, a cura no coração, a cura física, a cura de enfermidade, quem sabe, às vezes depressão, ansiedade, às vezes uma vida atribulada, talvez seja consequência de um pecado não confessado, de um perdão não liberado, de uma misericórdia que a gente não exerceu, de uma mão que a gente não estendeu. Talvez seja, talvez não tenha nada a ver com isso, mas talvez seja. Então Tiago não menciona ninguém em específico, ele diz simplesmente: querem ser perdoados, querem ser curados, querem ser avivados, querem ter uma vida renovada? Confessem seus pecados, orem uns pelos outros, porque muito pode a oração de um justo. A gente perdeu isso, a gente perdeu essa beleza de conversar, beleza de orar, beleza de abrir o coração, beleza de poder confidenciar a nossa vida ao próximo. Infelizmente hoje está difícil, inclusive nos seios da igreja tem sido muito difícil ter alguém para confiar, mas a gente precisa resgatar isso. A gente precisa entender que somos irmãos, e como os irmãos em Cristo Jesus, é necessário haver confissão, perdão, misericórdia e oração, porque esse é o nosso papel, até que Cristo volte. Vou repetir o que eu falei aqui há um tempo atrás: até que Cristo venha, irmãos, o mais perto que você vai chegar dele é o irmão que está ao seu lado. Às vezes a gente quer ver, quero ver um milagre, quero ver uma coisa, quero ver um vento, quero ver um redemoinho, quero ter uma visão. Se Deus te der, meu irmão, amém, parabéns para você. Mas se Deus não te der, olhe para o lado e lembre-se que Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, feituras dele, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e deveríamos nos amar e sermos uma grande família, nos esforçar para isso, porque esse é o desejo de Deus. E não apenas uma instituição religiosa, porque instituição religiosa não falta, é o que mais tem, é o que mais tem em todos os credos, em todos os lugares. Mas um lugar aonde somos chamados filhos de Deus, irmãos e co-herdeiros com Cristo, só na igreja. Só na igreja. Quando a gente não faz isso, a gente está perdendo o sentido do que é ser igreja. A beleza da comunhão cristã se revela quando a gente ora uns pelos outros,
confessa os nossos pecados uns aos outros, ama uns aos outros, perdoa uns aos outros. E essa oração tem um poder tão grande que Tiago diz assim: confessai, orai uns pelos outros para serdes curados. Provavelmente Tiago está falando, como eu disse aqui, de cura em todos os aspectos: coração, alma, mente, físico, para que sejais curados. Quantos de nós, e aí eu me incluo, às vezes não precisamos de uma cura? Não é só o irmão que está doente, enfermo ou internado que precisa de uma cura. Às vezes a nossa vida é tão caótica e tão difícil que precisamos socorrer-nos da oração do irmão, do auxílio do irmão, e saber que nós podemos contar uns com os outros. Saber que ainda que tudo dê errado, eu posso correr para a casa de Deus, e eu sei que eu terei lá irmãos que vão me ouvir, me abraçar e me ajudar. Se o meu casamento entrar em crise, eu posso contar com os meus irmãos. Se meu emprego for embora, eu posso contar com os meus irmãos. Se um câncer chegar na minha vida, eu posso contar com os meus irmãos. Se eu tiver problema com os meus filhos em casa, eu posso contar com os meus irmãos. Se eu cair em pecado, eu posso contar com os meus irmãos. Se eu entrar num momento de crise, de desânimo, de ansiedade, de depressão, eu posso contar com os meus irmãos. Tinha que ser assim, queridos. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Que isso comece por mim, que isso comece por você. E aí você fala: pastor, mas eu não me acho justo. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo. Meu irmão, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, se você confessa os seus pecados e não vive se deleitando nos seus pecados, se o pecado é algo totalmente corriqueiro na sua vida e algo que você não se agrada dele, se você foge da aparência do mal e tem tentado a cada dia ser mais parecido com Jesus, você é um justo, tanto quanto eu, tanto quanto o presbítero Denilson, tanto quanto os diáconos dessa igreja, o presbítero Nilton. Você é um justo, e você pode e deve orar por um irmão seu. Você pode e deve impor a mão, se for necessário, num irmão seu. Você pode e deve visitar um irmão. Você pode e deve. Não é papel só meu e do presbítero e dos diáconos, é papel teu também, meu irmão. Pastor, não posso ir. Ore, porque a oração do justo pode muito. Ore. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. Eliseu também orou e ressuscitou o filho da sunamita. Ezequias orou e 185.000 soldados assírios foram mortos sem precisar de batalha. Um anjo do Senhor acabou com o exército inimigo. A igreja no Novo Testamento estava orando e Pedro foi livre do cárcere. E aí eu vou dizer o que há pouco tempo eu falei aqui na igreja, mas surtiu efeito. Uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu estava lá na porta, mas serviu para mim. Então, se naquele dia serviu para uma pessoa, quem sabe hoje sirva para outra. Aonde você está, irmão? Na hora da reunião de oração da tua igreja, aonde você está? Responda para você aí. Por quantas pessoas você tem orado? Você tem orado pela sua família? Tem orado pela nossa igreja? Você tem orado pelos desviados? Você tem orado pelos enfermos, pelos viciados, pelas prostitutas? Você tem orado? Você tem orado pelo nosso país? Aonde você está? Se você não pode vir e tem orado na sua casa, louvado seja Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que essa igreja só está aberta porque tem um povo que ora. Mas eu quero encorajar, eu quero te exortar, eu quero te incomodar, eu quero te perguntar: aonde você está
quando seus irmãos estão orando? Pastor, não posso, tenho filhos pequenos, trabalho, estudo. Amém. Ore no ônibus, ore na rua, ore no engarrafamento, ore andando, ore cozinhando, ore passando roupa, ore lavando roupa, ore tomando banho, ore. Mas eu vou te perguntar, o que você tem feito na fila da oração? Eu sei a minha resposta. E a minha resposta é que eu preciso orar mais, muito mais. A minha resposta é que não basta o culto de quarta, embora eu faça de tudo para não faltar. Não basta. Eu preciso orar mais. Eu quero te convidar a orar mais comigo. Mais comigo. Sim, eu acredito que nós estamos andando para o final dos tempos. E talvez essa seja uma das causas de não vermos mais tantos milagres. Mas talvez a outra causa seja porque a gente tem orado pouco, seja porque a gente tem orado sem fé. E eu me incluo. Uma vez eu fui no hospital aqui visitar, eu não lembro quem foi, eu já fui tantas vezes, irmão, né? Eu não lembro, mas eu sei que no leito ao lado eu não percebi, tinha uma senhora muito mal, ela estava numa fase terminal de câncer, e alguém viu que eu era pastor, que eu estava orando pela irmã da igreja, falou assim: pastor, o senhor pode orar pela essa irmã que está aqui do lado, aqui na policlínica? E quando eu cheguei no leito ao lado, e eu olhei para aquela pessoa, parecia um cadáver. Eu confesso que naquela hora faltou fé. Eu respirei fundo e falei: Senhor, não tenho fé para isso, não tenho fé para isso. Mas entendi que talvez a minha oração fosse, quem sabe, uma oração para que aquela irmã, aquela pessoa ali, talvez, não sei, entregasse sua vida a Jesus e dali partisse. Mas quando eu olhei o estado, eu pensei comigo: olha, eu vou orar, mas milagre quem faz é Deus. Eu duvidei, mas orei. Orei e pedi misericórdia a Deus. E é assim que eu tenho feito até hoje. Reconheço que em mim não há poder nenhum e que não tenho condições de curar ninguém, mas eu oro porque eu creio num Deus que faz milagres e que cura. É assim. Aonde você está quando a igreja tem orado? Você não precisa estar aqui na quarta-feira para orar, mas você precisa orar. Você precisa orar. A tua família, a tua igreja, a tua vizinhança precisa da sua oração. 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Como eu disse, irmãos, vamos imitar o profeta Elias, e vamos começar já de hoje, orar para que não chova na festa da alegria. Tiago coloca um exemplo aqui muito crucial. Ele está falando de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos maiores, digamos assim, fazedores de milagres do Antigo Testamento. E aí Tiago diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Teve um momento de depressão, de tristeza, teve um momento de fugir, de se esconder, de não querer mais ser profeta de Deus. Mas esse homem, igual a mim e a você, cheio de falha, cheio de defeito, de limitação, ele fez o céu fechar, e ele orou de novo e fez o céu abrir. Então, se Elias se assemelha a mim e a você na fraqueza, nós também podemos nos assemelhar a Elias no poder da oração, porque o poder não era dele. Se Elias fosse poderoso, ele nunca teria medo de Jezabel e de Acabe.
Ele nunca teria fugido, se escondido numa caverna e pedido até mesmo para morrer, porque ele não era todo poderoso. Mas Elias orou com fé, e o Deus Todo-Poderoso mostrou que um homem sujeito à fraqueza, limitação, tem vitória na oração. O que falta, pastor, para que tenhamos vitória na oração? Orar. O que falta para que tenhamos vitória na oração? Insistir. O texto diz: Elias era semelhante a nós e orou com instância para que não chovesse, e não choveu. 2 problemas: 1, não oramos. 2, quando oramos, não oramos com insistência, não perseveramos, não insistimos. Isso é um problema. O que devemos fazer? Orar. O que devemos fazer? Orar com insistência, porque há poder na oração. Por quê? Porque a oração é poderosa, pastor? Não, porque a oração é no nome de Jesus, e Jesus é todo poderoso, nele habita todo o poder. Devemos orar, porque se Elias era um homem, e a sua oração influenciou o céu, a nossa oração também pode muito em seus efeitos. Não gosto daquela música, a oração move a mão de Deus. Não, eu não gosto, mas sim, a oração pode muito, e se for da vontade de Deus mover a mão, Ele vai fazer a gente orar. Mas eu não gosto dessa música, mas é verdade, irmãos. Ore, ore, ore pelo impossível, mas ore. Se Deus não fizer, louvado seja o nome de Deus, mas se Ele fizer, você vai poder dizer: eu orei, eu tenho participação nessa cura, eu tenho participação nesse milagre, Deus me atendeu, Deus me ouviu, Deus respondeu, porque eu orei. Olhe, pare tudo que você está fazendo no momento do seu dia e ore. Isso vai mudar a tua vida e a vida de muitas pessoas. Vamos lá? 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago termina a carta dele de uma forma muito diferente das outras cartas de Paulo e de outros homens de Deus, que terminavam com uma dedicatória, mandavam um abraço para o pessoal da igreja. Ele simplesmente dá uma última instrução e encerra, assim como ele está fazendo desde o capítulo 1, dando instrução. E aí Tiago termina a carta chamando a nossa atenção. Ele já disse: visitem os enfermos, orem pelos enfermos, confessem os pecados, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros. E agora ele diz: vão atrás dos perdidos, vão atrás dos afastados, busquem os desviados. Tiago está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que assim como é responsabilidade de todo mundo orar, e não só do pastor, é responsabilidade de todo mundo se importar com aqueles que estão perecendo no pecado, com aqueles que estão perdendo a sua vida e que um dia já estiveram no meio de nós. É responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa chorar, se preocupar, se importar, mandar uma mensagem, ligar, saber por onde anda os nossos irmãos que por um tempo estiveram conosco e que agora nem mais aparecem. É responsabilidade nossa. É claro que o aconselhamento pastoral começa na pregação e termina no gabinete. O aconselhamento pastoral está aí para isso. Mas quem disse que você não pode ser uma ferramenta de Deus para alcançar aquele que um dia se afastou? Porque o texto diz que essa pessoa está indo para o inferno. O texto diz: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que ele o salvará da morte. As pessoas estão indo para a morte eterna, e a gente está
se esquecendo. Eu falei isso aqui um tempo atrás na igreja e vou repetir. Nós deveríamos nos esforçar, tanto quanto a gente se esforça para evangelizar alguém, nós deveríamos nos esforçar para resgatar alguém que já foi um dos nossos. A gente fica muito preocupado e devemos ficar com missões, com evangelização, mas a gente também deveria se preocupar em ir atrás da ovelha perdida, em ir atrás daqueles que têm vivido um evangelho mentiroso, daqueles que têm vivido um evangelho fraco, daqueles que têm vivido um evangelho apenas de domingo. Essa deve ser uma preocupação nossa. E como começar a fazer isso? Comece orando, depois visitando, depois ligando, depois convidando, e continue orando, para que Deus toque no coração e mude a circunstância de muitos dos nossos irmãos. Quando nós estendemos a mão para trazer de volta o filho pródigo, a ovelha desgarrada, nós estamos tirando uma alma do inferno. Ainda que eu não goste também dessa frase, vamos saquear o inferno, eu não gosto disso, não gosto. Mas sim, todas as vezes que um pecador se arrepende, uma multidão de pecados é coberta. Todas as vezes que um pecador se arrepende, uma alma é resgatada do inferno, e seu nome é colocado no livro da vida, e a festa nos céus. Isso deve nos mover. É muito bom nos alegrar, é muito bom ver um novo convertido entrar na igreja, mas também deve ser bom ver os nossos irmãos voltar. Isso deve nos incomodar, isso deve nos fazer orar. Orai uns pelos outros, porque muito pode a oração de um justo. Pastor, então quando eu evangelizo e quando eu trago de volta, sou eu que perdoo o pecado? Porque aqui está dizendo que salvará da morte, cobrirá muitos pecados. Não, meu irmão, é Deus que continua sendo o Salvador, é Deus que continua sendo o perdoador, mas eu e você podemos e devemos ser instrumentos de Deus para trazer de volta aqueles que nunca deveriam ter saído do nosso meio. Não espere por mim, meu irmão. Eu sou falho, muito falho, e às vezes eu deixo a desejar. Ainda que eu procure fazer o melhor de mim, às vezes eu deixo a desejar. Não espere por mim. Se você quiser me convidar, me convide. Mas se eu não for com você, vá, em nome de Jesus, vá. O pastor vai ficar chateado se eu fizer uma visita sem falar com ele. Meu irmão, vai, no nome de Jesus, vai. Se você não puder me avisar, me avise depois, mas vai, visite, ligue, ore, no nome de Jesus. Lembre daqueles que precisam de nós, porque um dia alguém lembrou da minha e da sua vida, e foram atrás de nós. Alguém foi atrás de mim, meu irmão, senão não estava aqui não. Alguém foi atrás de você. O que está faltando para a gente fazer o mesmo? Amém? Deixa eu terminar. Queria pedir ao pastor Rodrigo, se o irmão já puder, prepara uma meditação aqui para a gente, para o momento da ceia, breve. Deixa eu terminar aqui fazendo umas conclusões. Primeira coisa que a gente aprendeu aqui: não jure, faça o máximo para ter uma palavra de honra, faça de tudo para ter uma palavra valiosa, faça de tudo para ter uma palavra que valha. Não fique jurando, não fique prometendo e não cumprindo. O cristão tem que entender que é sim, sim, não, não. Não pode, diga não posso. Não dá, diga não dá. Mas não diga uma coisa e faça outra. Não consegue, diga meu irmão, eu não consigo. Mas não jure, não jure, porque o céu não lhe pertence, a terra não lhe pertence, a sua vida não lhe pertence. Vai jurar pelo quê? Se nem de tudo é dono. Até a tua vida pertence a Deus. Não jure. Peça a Deus que lhe dê uma palavra honesta, sim, sim,
Não. Segunda coisa, nos momentos de problemas, de sofrimento, não murmure, não entregue os pontos, não desista, ore. Lembre desse versículo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, ore, recorra a essa arma, irmãos. Isso é um privilégio que os crentes têm e a gente não usa, é uma arma poderosa. Ore. Terceira coisa, Deus muda a nossa situação, Deus muda a nossa vida, Deus muda as nossas circunstâncias. Sim, muda. Muda quando, pastor? Muda na hora da luta e por meio da oração. É só assim. É só assim. Se você se entregar, você vai perder. Se você se entregar, você vai ser um derrotado. Mas se você entender que lutando e orando Deus lhe dará a vitória, você vai entender o que significa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quarta coisa que nós falamos aqui: quem levanta o enfermo, quem cura o enfermo, quem salva o pecador, não sou eu, não é você, não é o óleo, é Deus, é Jesus Cristo, é o Santo Espírito de Deus. Isso não te impede de orar, isso não te impede de exercer a sua fé, isso não impede os presbíteros de ungir, mas que isso seja feito de acordo com a palavra de Deus e que a fé seja sempre depositada nele, de que ele vai fazer. Quinto e último, nós precisamos urgentemente começar a orar. Orar pelos que pecam, orar pelos que se desviam, orar pelos enfermos, orar pelos desanimados, orar até pelos que estão de pé, para que não caiam, orar para que Deus renove. Alguém falou comigo assim: pastor, eu não me recordo agora a frase ao certo, acho que foi Tânia, sobre a morte das irmãs, falando: as pessoas estão indo, e a gente fica com o coração um pouco aflito, porque as pessoas estão indo, e a geração não tem se renovado. As pessoas de oração têm ido, e não têm se levantado pessoas de oração. As pessoas que trabalham estão indo, e não tem surgido pessoas para trabalhar. As pessoas de fé estão indo, e nós estamos deixando a desejar. As pessoas que gostavam de ler a Bíblia estão indo, e nós não estamos dando sequência no seu trabalho. A igreja é de Deus, a igreja é de Deus, e querendo Ele, nada impedirá. Mas do jeito que as coisas vão indo, quando os antigos se forem, o que nós jovens vamos fazer? O que a nossa geração vai fazer? Quando os que perseveram na reunião de quarta se forem, o que será da reunião de quarta? Isso acontece muito nas igrejas. Ninguém vem. Aí quando o pastor fala: irmãos, vamos acabar com a reunião de quarta-feira. Que isso, pastor? Meu Deus, que absurdo! Mas a tendência, meu irmão, é que daqui a uns anos, aqueles que não faltam à reunião de oração vão partir. E quem vai abrir a porta? Quem vai dirigir a reunião? Quem vai orar? Quem vai pedir? Quem vai interceder? Ainda que às vezes, fique até um pouco alongado a reunião de oração, e que às vezes até a pessoa peça a mesma coisa toda quarta, mas meu irmão, quando a pessoa que pede não vier mais, quem vai pedir? Quando quem lembra não vier mais, quem vai lembrar? Então minha última aplicação, já estou passando para o pastor Rodrigo, é que nós precisamos urgentemente voltar a orar e voltar ao primeiro amor. Que isso comece na minha vida e na sua vida. Amém?